Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar a respeito de dieta, o que é bom para baixar, reduzir, diminuir duas situações, tá? Uma, a pressão arterial, às vezes a pessoa costuma ou está tendo, né, picos de pressão alta, então aqui você vai entender o que você pode rever na sua alimentação para melhorar essa questão. E o segundo fator é o LDL colesterol, conhecido popularmente como o mau colesterol, entre aspas, porque ele não é de todo mal, mas realmente, né, em excesso, ele pode realmente estar relacionado a malefícios à saúde. Então a gente também vai entender o que vai ser bom para reduzir esse parâmetro, que é um exame de sangue simples, comumente solicitado nos consultórios por médicos, nutricionistas. Inclusive, né, eu sou nutricionista, peço para que você se inscreva no canal se você ainda não conhecia. Então se inscreve aí, deixa o like, deixa o seu joinha por esse vídeo que eu estou trazendo para vocês. Então daqui a pouco eu vou compartilhar na tela realmente assim exemplos com ilustração, inclusive, né, do que deve ser evitado e o que você deve preferir na sua alimentação. E aí, de acordo com o que vai ser apresentado, né, dessas escolhas alimentares, fontes alimentares, isso vai ser bom para as duas situações, tanto para baixar a pressão arterial, entenda no sentido de controlar melhor a pressão sanguínea, né? E também vai servir para controlar o LDL, baixar e ou controlar o LDL colesterol. Então vai servir para as duas situações. Sabe aquela coisa? Você vai e faz uma modificação para acertar uma coisa e acaba acertando duas de vez. Então é um combo de benefícios aí. Até porque muitas vezes essas duas situações acontecem ao mesmo tempo. Não é uma regra, tá? Às vezes a pessoa tem de repente leve aumento de LDL apresentado no exame de sangue e não necessariamente ela está tendo picos de pressão alta. Então não necessariamente as duas situações estão acontecendo, né? LDL alto e pressão alta. Não. Mas às vezes acontece juntas. Então vai servir também para quem de repente está tendo essas duas alterações, ou que a gente está tendo uma dessas alterações, ou minimamente se você está tendo aí uma alteraçãozinha que você já quer prevenir para que isso não fique constante, né? Porque uma alteração de pressão todo mundo tem. Uma oscilação do exame do LDL todo mundo pode ter, né? A questão é que você não persista com essa oscilação para cima, né? Então a tendência é que você mantenha esses parâmetros aí normalizados, controlados na medida do possível. Então bora agora ao que interessa? Bora! Aí na tela vocês acompanham então o que eu tinha dito, né? É a imagem com ilustração do que você deve comer, tá? Então aqui a gente tem, né? A fonte inclusive está aqui abaixo, tá? Uma publicação aqui de 2022. O que você deve ter, né, de preferência na alimentação, coma isso. O que você deve evitar, o que você deve limitar na sua dieta, isso daqui. Quais vão ser os benefícios? Exatamente o que eu já tinha adiantado. Diminuir pressão sanguínea e o LDL colesterol, conhecido como mau colesterol. Agora um detalhe, tá? Talvez no título aí, né, você talvez, não sei, talvez tem gente que acha, né, a dieta para baixar isso e aquilo. Vou clicar porque ele vai me dar aí para seguir uma dieta. Calma, segura a emoção. Dieta ou plano alimentar, tem gente que chama de cardápio, né? Isso daí, gente, é feito em ambiente profissional, tá? Então é um trabalho do nutricionista. Então não vai ser o caso aqui, até porque eu não tenho como passar uma dieta igual para todo mundo, né? Isso daí seria super leviano. Cada pessoa tem que ser avaliada individualmente e ter as orientações feitas de acordo com cada caso. Então aqui são informações gerais que podem ser úteis, mas se você quiser ter um aconselhamento, uma orientação nutricional de forma personalizada, entre em contato comigo, se você tiver a preferência, né, como nutricionista, para ter de repente aí uma assistência nutricional online. Manda um e-mail para que a gente possa acertar e agendar. Mas, voltando às informações aqui, né, então o que você deve preferir na dieta? Veja, consumo de vegetais, e ao lado de cada tópico, né, tem uma ilustraçãozinha, né? Então aqui a gente tem
visivelmente aqui a gente consegue identificar uma cenoura. Você deve dar preferência para frutas, tá? Aqui eu creio que é uma maçã verde. Consumir grãos integrais, então qualquer coisa que você for, por exemplo, vou consumir um pão. Pode consumir um pão? Pode. Mas aí você tem que entender o quê? Que tem que ter uma noção da composição. Na dúvida, você pode fazer um pão caseiro, um pão em casa, que você sabe o que você está selecionando de ingredientes. Hoje em dia com micro-ondas, você pega ali, faz uma misturinha ali de 2 ingredientes, 3 ingredientes, bota no micro-ondas por 3 minutos, o pãozinho, a massa, né, está feita. Então, tudo, gente, é uma questão de adequação, tá? Em relação a produtos lácteos, né, derivados do leite de vaca, a gente, nesse caso, né, teria que dar uma preferência a aqueles que sejam livres de gordura ou com baixo teor de gordura. Então, por exemplo, né, um iogurte que seja desnatado. Se a pessoa for consumir um leite de vaca, né, existe tanto a versão desnatada, que é sem gordura, quanto a semi-desnatada, que até tem gordura, mas é em pequena quantidade. Então, no caso aí, teria que dar uma preferência a essas versões, ao invés daquelas que são integrais, que teriam aí, né, o teor preservado de gordura, que no caso do leite, né, e dos seus derivados, é uma gordura do tipo saturada, que realmente aí talvez a pessoa precise ter um controle maior, né? Porque muitas vezes a pessoa chegou a esse quadro de colesterol LDL alto, de uma pressão alta, às vezes chegou a essas alterações justamente por uma má alimentação, justamente, por exemplo, por meio de um consumo excessivo de alimentos fontes de gordura saturada. Então a ideia aqui de você dar preferência a versões com menor teor de gordura saturada seria justamente para você fazer o recuo daquilo que talvez causou as alterações. Preferir, né, o consumo, por exemplo, né, de proteínas animais como peixe, aves, tá? Por exemplo, a gente está aí agora, né, na época do fim de ano, a gente sabe que a gente tem aí, né, o peru, então é uma ave, seria aí uma opção interessante. O consumo de leguminosas, né, no caso feijão, inclusive aqui no canal tem vídeo falando sobre os benefícios de leguminosas, né, benefícios do feijão. É um vídeo bem interessante. Eu vou procurar esse vídeo e vou colocar inclusive ele indicado no final desse vídeo, né, como sugestão, que aí você pode já ver lá e assistir, tá? Você também pode, né, dar preferência a sementes e oleaginosas. Então aqui a gente pode ter aqui, né, castanha de caju, enfim, sabe aquelas castanhazinhas, tem vários tipos, né, castanha de caju, como eu falei, castanha do Pará, aqui bem acessível no Brasil inclusive. Então são várias opções que contemplam uma fonte de gordura insaturada que é mais relacionada a benefícios, por exemplo, cardiovasculares. Óleos vegetais, neste caso aí é importante também, é claro, como tudo na alimentação, né, se atentar direitinho, né, ao contexto geral. Então não é você consumir qualquer óleo para cozinhar, não. É selecionar bem o óleo de cozinha, né, o óleo vegetal, tá? No caso, usar o óleo, por exemplo, um azeite, né, de oliva na sua forma crua, na salada, ou se for para cozinhar, ter noção da quantidade que vai usar, o momento em que você vai adicionar esse óleo para evitar que ele não degrade bastante ali, né, por muito tempo, naquela temperatura alta, que vai dando margem para você formar substâncias nocivas à saúde, porque quando o óleo vai esquentando muito, por muito tempo, temperatura alta, você degrada, perde os benefícios e ainda pode formar substâncias nocivas à saúde. Então, tem que ter toda uma noção aí, né, para que realmente aquilo te traga benefícios e evitar que aquilo te traga malefícios. Por isso a importância, muitas vezes aí, realmente tem que ter um acompanhamento com o nutricionista, porque senão fica tudo muito solto, né? Por exemplo, se eu apenas digo aqui, né, os óleos vegetais são interessantes para a gente ter os benefícios aí, né, do que a gente está discutindo no vídeo, fica muito vago, porque daí a pessoa vai até pensar, nossa, óleo vegetal? Então eu posso cozinhar, né, com óleo de soja as minhas comidas? Não, por favor, tá? Já quero um exemplo, não use óleo de soja, tá? Até porque a maioria realmente é de uma soja transgênica, então não recomendo.
Agora vamos para o outro lado, daquilo que você deve evitar. Inclusive já deixa o seu comentário aqui embaixo, se você está gostando, se você está entendendo perfeitamente tudo. Comente aqui, elogios, é claro, são sempre bem-vindos. E você também deveria compartilhar também esse vídeo. Faz aí essa corrente do bem, né? Compartilha, leva adiante, porque, poxa, quantas pessoas aí você conhece que podem, né, se beneficiar com essas informações? Então só pega aí o link e joga nas redes sociais aí tudo que você tem. Bom, então o que você deve limitar, tá? Então vamos lá. As carnes vermelhas, né, são um exemplo aí de fonte de gorduras, novamente aí principalmente de gordura saturada. Então evitá-las. Essa listinha agora aí, tá, gente, é no sentido de você ter atenção. Não significa proibição. É ter uma atenção redobrada com a quantidade dessas fontes alimentares aqui. Por exemplo, os derivados lácteos que a gente já tinha conversado, no caso, evitar aqueles que têm um teor rico de gordura. Por exemplo, queijos amarelados tendem a ter esse teor aumentado aí de gordura, gordura saturada novamente. Então, no caso aqui, a pessoa, se for consumir um iogurte, evitar a versão integral. O leite de vaca, evitar a versão integral para evitar aquele teor substancial de gordura, novamente nesse caso aí, né, gordura saturada. Evitar o consumo de bebidas adoçadas com açúcar, bebidas açucaradas. Um exemplo clássico aí, né, são os refrigerantes, os sucos, que muitas vezes de suco da fruta ali tem pouca coisa, é muito mais às vezes corantes, açúcar. Então realmente evitar açúcar, né, gente? Porque açúcar no final das contas ali, em excesso, vai te engordar. Te engordando, você tem aí um aumento de risco para a pressão alta. Porque a obesidade já aumenta o risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então as coisas, você percebe aí que fazem sentido, né? Evitar naturalmente aí, né, o açúcar, porque se você... A gente acabou de falar aí, né, de refrigerante por causa do açúcar, então naturalmente evitar o açúcar em outras coisas também, né, em doces, produtos aí industrializados que tem adição de açúcar. Algumas coisas são óbvias, então se você vai numa padaria e vê lá um docinho, naturalmente, provavelmente tem açúcar. Mas outras coisas são escondidas. E aí, por exemplo, né, uma coisinha empacotada no supermercado, muitas vezes requer uma pausa ali de você olhar o rótulo, os ingredientes para verificar se tem açúcar adicionado. E evitar, no caso, né, o sódio, que aí a gente tem como uma grande fonte, né, o sal de cozinha. Então a ingestão do sódio, ela é ok. O sódio, gente, ele é um mineral necessário, tá? Mas aí a grande questão é o excesso, que pode ser um problema. E então evitar aí o excesso é importante. Novamente, tem aquele sal de cozinha que a própria pessoa adiciona, então a pessoa tem que ter esse controle. Mas também tem aquele sódio presente novamente em produtos empacotados que a gente encontrou no supermercado, que muitas vezes podem estar lotados de sal de sódio. E aí, novamente, você só vai saber como avaliando o rótulo. Então, realmente, tá aí. Estão aí as dicas. Espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, por ter me assistido. Vou ficando por aqui. Não sei em que momento eu vou liberar esse vídeo, mas eu vou tentar liberar já amanhã, no dia 25 mesmo. Então, bom Natal, para fazer sentido, né, a mensagem aqui. Então, bom Natal, bom fim de ano e até o próximo vídeo.